Você não tem competência para estar neste tribunal. Essas foram as palavras que o juiz Dr. Ricardo Monteiro gritou para a jovem advogada de apenas 24 anos, diante de uma sala lotada. Mas o que ele não sabia era que, em menos de 5 minutos, descobriria quem ela realmente era, e isso mudaria sua vida para sempre. Imaginem a cena. Uma das mais prestigiosas salas de tribunal do país, um juiz conhecido por sua arrogância e uma jovem advogada que acabará de se formar. O que parecia ser apenas mais um caso rotineiro se transformou na maior lição de humildade que aquele tribunal já presenciou. Esta é a história que vai fazer vocês repensarem sobre julgar as pessoas pela aparência. Fiquem até o final porque a reviravolta vai deixar vocês sem palavras. E já aproveitem para deixar um comentário contando o que vocês acham que vai acontecer. Vocês não vão acertar. Se esta história tocar o coração de vocês como tocou o meu, não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. A chegada. Dr. Ricardo Monteiro ajustou sua toga preta com um movimento calculado, seus olhos percorrendo a sala de tribunal com a autoridade de quem comandava aquele ambiente há mais de 20 anos. Aos 53 anos, ele era conhecido em todo o estado como um dos juízes mais rigorosos, e segundo muitos, arrogantes do sistema judiciário. Naquela manhã de terça-feira, o tribunal estava particularmente movimentado. Vários casos aguardavam julgamento, e Ricardo sentia-se especialmente impaciente. Ele havia perdido uma importante reunião no clube por causa de um atraso na agenda, e sua irritação era palpável. Foi então que ela entrou. Marina Silva, 24 anos, carregava uma pasta de couro gasta e vestia um terno que, embora bem passado, claramente não era de grife. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e ela segurava firmemente alguns papéis que tremiam ligeiramente em suas mãos. Era seu terceiro dia como advogada formada, e este seria seu primeiro caso solo. Próximo caso, anunciou o escrivão com voz monótona. Processo número 20241577892. Ação de despejo por falta de pagamento. Marina respirou fundo e se dirigiu à mesa da defesa. Do outro lado, o Dr. Augusto Ferreira, um advogado experiente que representava a imobiliária, já estava acomodado com seus assistentes e uma pilha impressionante de documentos organizados em pastas luxuosas. Dr. Ricardo observou a jovem advogada com um sorriso de desdém. Advogada, apresente-se ao tribunal, disse em tom impaciente, sem nem ao menos olhar para ela adequadamente. Excelentíssimo, sou Marina Silva, OAB 234.567, representando o Sr. João Mendes nesta ação, respondeu ela, tentando manter a voz firme apesar dos nervos. O juiz mal levantou os olhos dos papéis. Primeira vez no meu tribunal, jovem. A pergunta carregava um tom condescendente que não passou despercebido por ninguém na sala. Sim, Excelência, Marina respondeu, sentindo o peso dos olhares curiosos das pessoas presentes. Bem, Dr. Ricardo suspirou teatralmente. Espero que você tenha feito sua lição de casa. Este não é lugar para amadores. A frase ecoou pela sala, causando alguns murmúrios entre os presentes. Marina sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Ela havia estudado este caso por semanas, conhecia cada detalhe, cada precedente legal aplicável. Seu cliente, João Mendes, era um homem simples que havia perdido o emprego durante a pandemia e estava lutando para manter sua pequena loja de consertos de eletrodomésticos. Estou preparada, Excelência, ela respondeu com determinação. Dr. Ricardo finalmente a olhou diretamente pela primeira vez. Viu uma jovem aparentemente inexperiente, com roupa simples e uma pasta velha. Em sua mente arrogante, já havia decidido como este caso terminaria. A primeira ofensa. Doutora Ferreira, apresente os fatos do caso, ordenou Dr. Ricardo, dirigindo-se ao advogado da parte autora com um tom respeitoso que contrastava drasticamente com o tratamento dado a Marina. Dr. Augusto Ferreira se levantou com elegância, ajustando sua gravata italiana. Excelentíssimo, trata-se de caso simples de inadimplência. O réu está em atraso com o aluguel há 4 meses, totalizando R$ 12.000. Temos aqui todos os comprovantes,
notificações e tentativas de acordo amigável. Solicitamos a procedência total da ação com despejo imediato. Ele depositou sobre a mesa uma pasta organizada com separadores coloridos, cada documento perfeitamente catalogado. Sua apresentação foi impecável, profissional e confiante. Muito bem, doutora Ferreira. Documentação exemplar como sempre, elogiou o juiz, folheando rapidamente os documentos. Senhorita Marina, disse ele, enfatizando propositalmente o termo senhorita para diminuí-la. Qual sua defesa para esta inadimplência clara e documentada? Marina se levantou, seus papéis bem organizados apesar da pasta antiga. Excelência, meu cliente não nega o débito, mas há circunstâncias atenuantes que precisam ser consideradas. O senhor João Mendes perdeu o emprego em março de 2023 devido ao fechamento da empresa onde trabalhava há 15 anos. Ele imediatamente procurou a imobiliária para renegociar o contrato. Mas, interrompeu o Dr. Ricardo com impaciência. Senhorita Marina, esta é uma sala de tribunal, não um centro de assistência social. Problemas pessoais do seu cliente não alteram suas obrigações contratuais. A interrupção foi brusca e desnecessária. Marina sentiu o impacto da humilhação pública, mas continuou. Compreendo, Excelência, mas gostaria de apresentar que o artigo 478 do Código Civil prevê a resolução do contrato por onerosidade excessiva. Jovem, Dr. Ricardo a interrompeu novamente, desta vez com um sorriso sarcástico. Você está tentando me ensinar direito? Eu estava julgando casos quando você ainda estava no ensino médio. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Algumas pessoas começaram a sussurrar, claramente desconfortáveis com o tratamento desrespeitoso que o juiz estava dispensando à jovem advogada. Marina sentiu as faces queimarem, mas sua determinação apenas se fortaleceu. Peço desculpas, Excelência. Apenas gostaria de apresentar meus argumentos de defesa, como é direito do meu cliente. Direito? Dr. Ricardo riu alto. O único direito que seu cliente tem aqui é pagar o que deve ou sair do imóvel. Isso é tribunal, não creche para advogados inexperientes. A sala ficou em silêncio total. O desrespeito havia ultrapassado todos os limites da civilidade jurídica. O desrespeito escala. Dr. Augusto Ferreira, mesmo sendo da parte contrária, começou a se sentir desconfortável com o tratamento que o juiz estava dispensando à colega. Havia competição no direito, mas também havia ética e respeito profissional. Marina respirou fundo. 24 anos, formada há apenas 3 dias, mas ela não havia chegado até ali por acaso. Filha de uma faxineira e de um pedreiro, ela estudará à noite durante 6 anos, trabalhando de dia para custear os estudos. Conhecia cada sacrifício, cada madrugada estudando à luz de uma lâmpada fraca. Excelência, disse ela, mantendo a voz calma mas firme, com todo respeito, solicito que me seja permitido apresentar a defesa completa do meu cliente. Tenho aqui documentos que comprovam. Que comprovam o quê? Dr. Ricardo a interrompeu mais uma vez, desta vez levantando-se de sua cadeira. Que seu cliente é um caloteiro. Que você é uma advogada inexperiente tentando tumultuar meu tribunal com argumentos jurídicos de primeira série. A humilhação estava acontecendo diante de uma sala cheia de pessoas. Estudantes de direito que acompanhavam o julgamento, outros advogados esperando seus casos, servidores do tribunal, e até mesmo alguns jornalistas que cobriam casos da vara civil. Senhorita Marina, continuou o juiz com crueldade, este tribunal tem padrões. Não é qualquer pessoa que sai da faculdade que pode vir aqui achando que vai impressionar alguém com teorias acadêmicas. O mundo real é diferente da sala de aula. Marina sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ela pensou em seu cliente, João Mendes, um homem honesto que havia confiado nela para representá-lo. Pensou em todos os obstáculos que havia superado para chegar até ali. Excelência, ela disse, sua voz agora mais forte, independentemente da minha idade ou experiência, meu cliente tem direito a uma defesa adequada. Tenho aqui uma proposta de acordo que pode beneficiar ambas as partes.
Chega! Gritou o Dr. Ricardo, batendo o martelo com força excessiva. Eu não vou perder mais tempo com essa palhaçada. Senhorita Marina, você claramente não tem competência para estar neste tribunal. As palavras ecoaram pela sala como um tiro. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos estavam chocados com a brutalidade da declaração. Marina ficou em pé, seus papéis tremendo em suas mãos, mas algo em seus olhos havia mudado. A humilhação havia atingido o limite, mas também havia despertado algo poderoso dentro dela. Excelência, ela disse, sua voz agora cristalina e segura, posso fazer uma pergunta? O primeiro sinal. Dr. Ricardo, ainda de pé e claramente satisfeito com sua demonstração de poder, acenou com desdém. Pode falar, mas seja breve. Já perdemos tempo demais com isso. O senhor está familiarizado com o caso Mendes versus Imobiliária Central de 2019? Perguntou Marina, sua postura subitamente mais confiante. O juiz franziu a testa. Que caso é esse? E qual a relevância? Foi um caso julgado neste mesmo tribunal, envolvendo questões similares de onerosidade excessiva durante crise econômica. O precedente estabelecido foi muito específico sobre renegociação compulsória em casos de desemprego involuntário. Dr. Augusto Ferreira, do outro lado, começou a prestar mais atenção. Ele também não se lembrava desse caso específico, mas havia algo na forma como Marina havia mudado de postura que o intrigava. Senhorita Marina, disse Dr. Ricardo com irritação, pare de inventar precedentes. Este tribunal não. O caso foi julgado pelo próprio senhor, Excelência. Marina o interrompeu pela primeira vez. Em 15 de março de 2019. Processo número 2019-045234. O senhor determinou que em casos de comprovada onerosidade excessiva por desemprego involuntário, as partes deveriam tentar renegociação antes do despejo. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Dr. Ricardo ficou momentaneamente desconcertado. Ele realmente não se lembrava do caso, mas a jovem advogada falava com tanta precisão que era impossível não levar a sério. Eu preciso verificar esse precedente, disse ele, tentando recuperar a compostura. Posso ajudar, Excelência, ofereceu Marina, retirando um documento de sua pasta. Trouxe uma cópia da sentença. O senhor foi muito eloquente ao defender que a justiça deve considerar não apenas a letra fria da lei, mas também as circunstâncias humanas que tornam o cumprimento das obrigações impossível sem onerosidade excessiva. Era uma citação exata. Dr. Ricardo pegou o documento com mãos que agora tremiam ligeiramente. Ao ler, reconheceu sua própria assinatura e suas próprias palavras. Como você teve acesso a este caso? Perguntou ele, sua arrogância começando a dar lugar à curiosidade. Pesquisa jurisprudencial, Excelência. É básico na preparação de qualquer defesa, respondeu Marina simplesmente. Dr. Augusto Ferreira se inclinou para a frente. Posso ver esse documento, colega? Havia respeito em sua voz agora. Marina estendeu uma cópia para ele. Enquanto ele lia, seus olhos se arregalaram. Excelentíssimo. Realmente este precedente é aplicável ao caso. Não havia me recordado dele. Dr. Ricardo estava começando a perceber que havia subestimado gravemente a jovem advogada à sua frente. Mas seu orgulho ainda era maior que sua razão. A reviravolta começa. Muito bem, disse Dr. Ricardo, tentando manter sua autoridade. Você encontrou um precedente relevante. Isso não muda o fato de que seu cliente está inadimplente há 4 meses. Marina assentiu respeitosamente. Correto, Excelência. Mas tenho aqui comprovante de que meu cliente procurou a imobiliária em abril, maio e junho para renegociar o contrato, sempre sendo negado qualquer tipo de acordo. Ela retirou de sua pasta 3 protocolos de atendimento, cada um carimbado e assinado pela recepcionista da imobiliária. Dr. Augusto Ferreira olhou os documentos com surpresa. Não tenho conhecimento desses protocolos, disse ele para seu assistente em voz baixa. Além disso, continuou Marina, meu cliente conseguiu um novo emprego em julho e já efetuou o pagamento de 2 meses dos 4 em atraso.
Ela apresentou 2 comprovantes bancários. Ele está demonstrando boa-fé e capacidade de quitação. O juiz examinou os comprovantes. Eram legítimos. Ele estava começando a perceber que esta não era a defesa amadora que havia imaginado. E a mais, Excelência, Marina continuou. A imobiliária cobrou multa de 20% sobre cada mês de atraso, totalizando 80% do valor original. Segundo o artigo 413 do Código Civil, multas superiores a 10% são consideradas abusivas e devem ser reduzidas. Dr. Ricardo conhecia bem este artigo. Era jurisprudência pacífica. Ele olhou para a doutora Ferreira, que agora parecia menos confiante. Doutor Ferreira, disse o juiz, o senhor tem alguma contestação a esses argumentos? O advogado experiente estava claramente desconfortável. Excelência, preciso consultar meus clientes sobre essa questão da multa. E não estava ciente dos protocolos de tentativa de renegociação. Marina percebeu que havia criado uma abertura. Excelência, meu cliente está aqui presente e gostaria de propor um acordo. Quitação dos 4 meses com redução da multa abusiva, parcelamento do valor em 6 vezes e normalização imediata do contrato. Onde está seu cliente? Perguntou o Dr. Ricardo, finalmente demonstrando interesse genuíno no caso. Aqui, Excelência. Um homem de cerca de 45 anos se levantou timidamente do fundo da sala. João Mendes vestia seu melhor terno, que mesmo assim estava visivelmente desgastado pelo uso. Senhor João, aproxime-se, ordenou o juiz, seu tom agora muito diferente do início da audiência. João se aproximou nervosamente. Excelência, eu só quero uma oportunidade de pagar o que devo. Nunca fui caloteiro na minha vida. Trabalhei 15 anos na mesma empresa, nunca atrasei um aluguel até perder o emprego. Dr. Ricardo observou o homem à sua frente. Havia dignidade em seus olhos, apesar da situação difícil. A humanização. Senhor João, disse Dr. Ricardo, sua voz agora despida da arrogância anterior. Conte-me sobre sua situação atual. João respirou fundo. Excelência, perdi meu emprego quando a metalúrgica onde trabalhava fechou as portas. Foram 15 anos lá. Pensei que fosse me aposentar na empresa. Sua voz tremeu ligeiramente. E agora? Está trabalhando? Sim, senhor. Consegui um emprego numa oficina. Ganho menos que antes, mas é trabalho honesto. Por isso que minha advogada propôs o parcelamento. Consigo pagar, só preciso de um prazo justo. Dr. Ricardo olhou para Marina com outros olhos. Pela primeira vez, viu além da aparência jovem e das roupas simples. Viu uma profissional que havia preparado meticulosamente a defesa de seu cliente, que havia pesquisado precedentes relevantes, que havia coletado todas as provas necessárias. Doutora Marina, disse ele, usando o título pela primeira vez, qual exatamente sua proposta de acordo? Marina se endireitou. Excelência, proponho, primeiro, redução da multa de 80% para 10% conforme determina a lei. Segundo, quitação dos 4 meses em atraso parcelados em 6 vezes sem juros adicionais. Terceiro, normalização imediata do contrato com o Sr. João permanecendo no imóvel. Doutora Ferreira consultou rapidamente seu telefone, provavelmente falando com a imobiliária. Após alguns minutos, retornou: Excelência, meus clientes aceitam discutir a proposta, mas querem garantias. Que tipo de garantias? Perguntou o juiz. Caução de 3 meses de aluguel e avalista. Marina estava preparada para isso. Excelência, meu cliente não possui recursos para caução, mas oferece como avalista seu irmão, que possui renda comprovada de 4 salários mínimos e imóvel próprio quitado. Ela apresentou a documentação do avalista. Dr. Ricardo examinou os papéis. Estava tudo em ordem. Doutora Ferreira, essa garantia é aceitável? O advogado consultou novamente seus clientes. Eles aceitam, Excelência, mas insistem na multa de 20%. Marina se manifestou imediatamente. Excelência, com todo respeito,
A multa de 20% é manifestamente abusiva segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Seria configurar enriquecimento sem causa. Doutor Ricardo assentiu. Doutora, Marina está correta. A multa fica limitada a 10%. Foi a primeira vez que ele a chamou de doutora. A mudança de tratamento não passou despercebida por ninguém na sala. Mas o que ainda estava por vir mudaria completamente a percepção de todos os presentes sobre quem Marina Silva realmente era. A descoberta inesperada. Enquanto os advogados finalizavam os detalhes do acordo, o assistente de Dr. Ricardo se aproximou discretamente de sua mesa e sussurrou algo em seu ouvido. O juiz ficou pálido instantaneamente. Com licença, disse ele, interrompendo as negociações, preciso fazer uma verificação. Doutora Marina, posso ver novamente seu documento de identidade profissional? Marina estranhou o pedido, mas entregou sua carteira da OAB. Dr. Ricardo a examinou cuidadosamente, depois olhou para ela com uma expressão completamente diferente. Doutora Marina Silva. Silva, repetiu ele lentamente. Seu nome completo é Marina Silva Monteiro. A pergunta pegou todos de surpresa. Marina hesitou por um momento. Sim, Excelência. Marina Silva Monteiro. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Dr. Ricardo ficou de pé lentamente, suas mãos tremendo visivelmente. Você é filha de Conceição Silva. Marina assentiu, sem entender aonde aquilo ia levar. Sim, minha mãe é Conceição. Conceição Silva, que trabalha na limpeza do Tribunal de Justiça há 20 anos. Agora Marina começava a entender. Sim, Excelência. Dr. Ricardo passou a mão pelo rosto, claramente abalado. Meu Deus, eu conheço sua mãe há 20 anos. Ela limpa meu gabinete toda manhã. A revelação caiu como uma bomba na sala. Murmúrios de surpresa se espalharam entre os presentes. Sua mãe sempre falava de uma filha que estudava direito à noite, que trabalhava de dia para pagar os estudos, que era o orgulho da vida dela. Continuou o juiz, sua voz agora embargada. Marina, era você. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas manteve a postura profissional. Sim, Excelência. Dr. Ricardo se sentou pesadamente em sua cadeira. 20 anos ouvindo Conceição falar com orgulho de sua filha estudiosa. 20 anos vendo aquela mulher simples trabalhar com dignidade e dedicação. E ele havia acabado de humilhar publicamente a filha dela, a menina que era o sonho realizado de uma mãe trabalhadora. Conceição sempre me mostrava suas notas, seus certificados, disse ele quase sussurrando. Ela guardava cada boletim como se fosse um tesouro. Dizia que você seria a primeira da família a se formar na universidade. A emoção na sala era palpável. Alguns presentes tinham lágrimas nos olhos. Eu me lembro agora, continuou Dr. Ricardo, ela pediu uma folga no dia da sua formatura. Disse que era o dia mais importante da vida dela. Marina não conseguiu mais conter as lágrimas, mas continuou de pé, mantendo sua dignidade profissional. O peso da consciência. Dr. Ricardo permaneceu em silêncio por longos momentos, o peso da revelação caindo sobre ele como uma avalanche. Toda sua arrogância, todo seu desprezo pela jovem advogada agora se transformava em uma vergonha profunda e dilacerante. Doutora Marina, disse ele finalmente, sua voz quase inaudível. Eu preciso de um breve recesso. Ele se levantou e saiu da sala, deixando todos confusos. Nos corredores do tribunal, Dr. Ricardo encostou-se à parede, tentando processar o que havia acontecido. Conceição Silva. Uma mulher simples, honesta, que havia trabalhado incansavelmente para dar uma vida melhor à filha. Quantas vezes ela havia limpado seu gabinete falando sobre Marina com um sorriso no rosto? Quantas vezes havia pedido conselhos sobre universidades, sobre livros de direito? E ele, Dr. Ricardo Monteiro, havia humilhado publicamente a filha daquela mulher que admirava sua dedicação há 2 décadas. Dentro da sala, Marina permanecia de pé, tentando manter a compostura.
Doutora Ferreira se aproximou dela discretamente. Doutora Marina, disse ele com respeito genuíno, posso dizer que sua defesa foi impecável? Independentemente de qualquer coisa, você preparou este caso melhor do que muitos advogados experientes que conheço. Marina agradeceu com um aceno de cabeça. João Mendes, seu cliente, também se aproximou. Doutora, obrigado por acreditar em mim quando ninguém mais acreditaria, disse ele com lágrimas nos olhos. Após 10 minutos, Dr. Ricardo retornou à sala. Seu rosto estava visivelmente transformado. Toda a arrogância havia desaparecido, substituída por uma humildade genuína e dolorosa. Doutora Marina, disse ele, sua voz firme mas respeitosa, antes de continuarmos com este caso, eu preciso fazer algo. Ele se levantou e, para o choque absoluto de todos os presentes, desceu de sua bancada e se aproximou de Marina. Eu gostaria de pedir suas desculpas. Publicamente, disse ele, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Meu comportamento hoje foi inaceitável, desprofissional e desumano. Você demonstrou excelência técnica, preparo jurídico exemplar e dignidade profissional que eu, infelizmente, não demonstrei. A sala estava em completo silêncio. Nunca ninguém havia visto um juiz se desculpar publicamente com um advogado. Mais do que isso, continuou Dr. Ricardo, você é filha de uma das pessoas mais íntegras que conheço. Conceição Silva é um exemplo de dedicação e caráter. E eu acabei de desrespeitar não apenas você, mas também a memória de tudo que sua mãe representa. Marina respirou fundo. Excelência, aceito suas desculpas. E gostaria de continuar com a defesa do meu cliente. A transformação. Dr. Ricardo retornou à sua bancada, mas agora era um homem completamente diferente. A arrogância havia sido substituída por uma humildade genuína e um respeito profundo pelo processo judicial e por todos os presentes. Doutora Ferreira, doutora Marina, disse ele com formalidade respeitosa, vamos finalizar este acordo. Baseado nos argumentos apresentados pela defesa e considerando os precedentes aplicáveis, determino o seguinte. Ele fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Primeiro, a multa contratual fica reduzida de 20% para 10%, conforme determina o artigo 413 do Código Civil e jurisprudência consolidada. Segundo, o débito total será parcelado em 6 vezes sem juros adicionais, com vencimento no dia 10 de cada mês. Terceiro, o senhor João Mendes permanece no imóvel com contrato normalizado. Doutora Ferreira assentiu. Excelência, meus clientes concordam com os termos. Quarto, continuou o juiz, quero parabenizar a doutora Marina pela excelência de sua defesa. Raramente vejo uma preparação tão meticulosa e argumentos tão bem fundamentados, independentemente da experiência do profissional. Marina se emocionou com o reconhecimento, mas manteve sua postura profissional. Senhor João, dirigiu-se Dr. Ricardo ao cliente, o senhor tem uma advogada excepcional. Ela lutou por seus direitos com competência e dignidade. João sorriu pela primeira vez durante toda a audiência. Eu sei, excelência, a doutora Marina é um anjo. Enquanto os documentos do acordo eram preparados, Dr. Ricardo não conseguia tirar Marina de sua mente. Quantas outras pessoas ele havia julgado pela aparência? Quantos talentos havia subestimado por preconceito? Doutora Marina, disse ele, posso fazer uma pergunta pessoal? Sim, excelência. Como foi estudar direito trabalhando durante o dia? Marina sorriu pela primeira vez. Difícil, excelência. Mas minha mãe sempre dizia que educação era a única herança real que ela poderia me deixar. Isso me dava forças para continuar. E onde você trabalhava? Em uma lanchonete perto da faculdade. Fazia sanduíches de manhã, estudava à tarde, tinha aula à noite e estudava de madrugada. Dr. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Sua mãe tem razão para ter tanto orgulho de você. Naquele momento, algo aconteceu que ninguém esperava.
A porta da sala se abriu e uma mulher de uniforme azul entrou timidamente. Era Conceição Silva, mãe de Marina. O encontro inesperado. Com licença, Dr. Ricardo, disse Conceição com sua voz sempre respeitosa. Me disseram que minha filha estava aqui. Ela parou abruptamente ao ver a cena. Sua filha Marina de pé na sala de tribunal, vestida com seu terno profissional, claramente no meio de um julgamento. Mãe! Marina ficou surpresa. O que a senhora está fazendo aqui? Conceição olhou ao redor, claramente desconfortável por interromper um procedimento judicial. Desculpe, eu não sabia. Alguém me disse que você estava aqui e eu. Dr. Ricardo se levantou imediatamente. Dona Conceição, por favor, entre. Na verdade, sua presença aqui é muito bem-vinda. Conceição olhou confusa entre o juiz e sua filha. Aconteceu alguma coisa? Marina está bem. Sua filha está mais do que bem, Dona Conceição, disse Dr. Ricardo com um sorriso genuíno. Ela acabou de dar uma aula de direito para todos nós aqui. Marina se aproximou da mãe. Mãe, eu estava representando um cliente. Ganhamos o caso. Os olhos de Conceição se encheram de lágrimas de orgulho. Minha filha, minha advogada. Dr. Ricardo desceu novamente de sua bancada. Dona Conceição, eu devo a você e à sua filha um pedido de desculpas. Cometi um erro grave hoje. Conceição olhou confusa. Erro? Que erro, Dr. Ricardo? Eu desrespeitei sua filha no início desta audiência. Julguei-a pela aparência jovem e pela inexperiência, sem dar a ela a oportunidade de mostrar sua competência. Foi imperdoável. Conceição olhou para Marina, que fez um gesto discreto indicando que estava tudo bem agora. Dr. Ricardo, disse Conceição com sua sabedoria simples, Marina sempre foi uma menina determinada. Desde pequena ela falava que ia ser advogada para ajudar pessoas como nós. Eu sempre soube que ela ia conseguir. E conseguiu, Dona Conceição. Sua filha é uma advogada excepcional. Ela preparou uma defesa impecável, conhecia todos os precedentes, tinha todas as provas organizadas. Foi uma lição de humildade para mim. Marina se emocionou ao ver o respeito com que o juiz agora falava com sua mãe, a mesma pessoa que limpava seu gabinete há 20 anos. Dona Conceição, continuou Dr. Ricardo, todos esses anos a senhora falava de sua filha advogada. Eu deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter percebido que uma mãe como a senhora só poderia criar uma filha excepcional. João Mendes, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou. Dona Conceição, sua filha salvou minha casa. Ela é um anjo. Conceição sorriu através das lágrimas. Marina sempre quis ajudar as pessoas. Por isso escolheu ser advogada. Doutora Ferreira, que havia permanecido respeitosamente em silêncio, se aproximou. Dona Conceição, posso dizer que sua filha me impressionou muito hoje. Raramente vejo uma defesa tão bem preparada. Naquele momento, Dr. Ricardo tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Uma proposta inesperada. Doutora Marina, disse Dr. Ricardo após assinar o acordo final, posso conversar com você em particular por um momento. Marina olhou para sua mãe, que assentiu encorajadoramente. Elas se dirigiram ao canto da sala. Doutora Marina, eu gostaria de fazer uma proposta, disse o juiz em voz baixa. Meu escritório particular está procurando um advogado júnior. Sei que você acabou de se formar, mas após o que vi hoje, tenho certeza de que você tem potencial excepcional. Marina ficou surpresa. Excelência, eu não sei o que dizer. Pense com calma. Seria um salário inicial de R$ 8.000, plano de saúde, vale alimentação e, principalmente, a oportunidade de trabalhar com casos complexos que irão desenvolver sua carreira rapidamente. Era uma oportunidade que Marina jamais havia sonhado. Recém-formada, ela estava preocupada em como conseguir clientes para começar a carreira. Posso perguntar por que o senhor está fazendo essa oferta? Perguntou ela honestamente. Dr. Ricardo sorriu. Primeiro,
porque você demonstrou competência técnica excepcional. Segundo, porque mostrou caráter e dignidade mesmo sob pressão. Terceiro, porque qualquer pessoa criada por Dona Conceição certamente tem os valores que procuramos. Marina olhou para sua mãe, que conversava animadamente com João Mendes sobre como estava feliz de ver a filha trabalhando. Além disso, continuou o juiz, seria uma forma de eu começar a reparar o erro que cometi hoje. Não é caridade, doutora Marina. É reconhecimento de mérito. Posso pensar sobre isso? Claro. Mas saiba que independentemente de sua decisão, você sempre terá meu respeito e admiração pelo profissional que demonstrou ser hoje. Eles retornaram ao grupo. Doutora Ferreira se aproximou de Marina. Doutora Marina, se posso dar um conselho de colega, não subestime nunca o que você conseguiu hoje. Fazer um juiz reconhecer publicamente um erro não é algo comum. Você tem um futuro brilhante pela frente. João Mendes pegou as mãos de Marina. Doutora, nunca vou esquecer o que a senhora fez por mim. Se algum dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode contar comigo. Conceição se aproximou da filha. Marina, estou tão orgulhosa. Ver você aqui, defendendo as pessoas, realizando seu sonho. Mãe, nada disso seria possível sem seu sacrifício. Todos os anos trabalhando para me ajudar a estudar. Doutor Ricardo observou a cena com emoção. Dona Conceição, a senhora criou uma filha extraordinária. Ela sempre foi especial, Doutor Ricardo. Desde pequena tinha um coração grande para ajudar os outros. O impacto da mudança. Nos dias que se seguiram à audiência, a história se espalhou rapidamente pelo tribunal. O caso da jovem advogada que havia enfrentado a arrogância do juiz Ricardo Monteiro e o transformado se tornou lenda entre os corredores da justiça. Marina decidiu aceitar a proposta de trabalho no escritório particular. Não apenas pela oportunidade financeira, mas porque reconheceu que Dr. Ricardo havia genuinamente se transformado e que poderia aprender muito com a experiência. No primeiro dia de trabalho, ela encontrou uma surpresa em sua mesa. Uma foto emoldurada de sua formatura, que sua mãe havia mostrado orgulhosamente para Dr. Ricardo anos antes. Pensei que você gostaria de ter isso aqui, disse ele ao entrar na sala. Sua mãe me mostrou essa foto pelo menos 100 vezes. Agora entendo por quê. Obrigada, Dr. Ricardo. E obrigada pela oportunidade. Doutora Marina, posso confessar algo? Aquele dia mudou minha vida. Há anos eu havia me tornado arrogante, insensível. Seu profissionalismo e a lembrança de sua mãe me fizeram perceber o quanto eu havia me perdido. Ele fez uma pausa, olhando pela janela. Sabe, comecei na advocacia pelos mesmos motivos que você, para ajudar as pessoas. Em algum lugar do caminho, esqueci disso. Você me lembrou porque escolhi o direito. Marina sorriu. Todos nós podemos nos perder às vezes. O importante é encontrar o caminho de volta. Sua mãe me disse uma vez que educação transforma vidas. Você é a prova viva disso. Naquela tarde, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era João Mendes. Doutora Marina, lembra que eu disse que se precisasse de alguma coisa podia contar comigo? Sim, senhor João. Aconteceu alguma coisa? Não, doutora. Aconteceu algo bom. Conversei com meus vizinhos na comunidade onde moro, e tem muita gente precisando de ajuda jurídica. Pessoas simples como eu, que não têm condições de pagar um advogado caro. A senhora toparia ajudar? Marina sentiu o coração acelerar. Senhor João, seria uma honra. A comunidade não tem dinheiro para pagar muito, mas a gente se organiza. E tem muita gente precisando de ajuda com questões trabalhistas, problemas de documentação, essas coisas. Era exatamente o tipo de trabalho que Marina havia sonhado em fazer. Ajudar pessoas que realmente precisavam. Senhor João, vou conversar com meu chefe sobre a possibilidade de fazer esses atendimentos nas horas vagas. Tenho certeza de que chegamos a um acordo. O círculo virtuoso.
Quando Marina conversou com o Dr. Ricardo sobre a proposta de João Mendes, ela não esperava a reação que recebeu. Doutora Marina, que ideia fantástica! Exclamou ele com entusiasmo genuíno. Sabe o que vamos fazer? Vamos estruturar um programa de assistência jurídica gratuita vinculado ao escritório. Você pode dedicar 2 tardes por semana a esses casos. Mas isso representaria menos horas para o trabalho remunerado. E daí? O escritório tem condições de absorver esse custo social. Além disso, será uma excelente forma de você ganhar experiência prática em várias áreas do direito. Marina ficou emocionada com a proposta. Doutor Ricardo, isso seria incrível. Há uma condição, disse ele com um sorriso. Eu gostaria de participar também. Faz tempo que não faço trabalho pro bono de verdade. Seria uma oportunidade de eu também retribuir à sociedade. Nos meses seguintes, o programa se desenvolveu rapidamente. Marina atendia casos de direito trabalhista, familiar, previdenciário, sempre com a orientação e apoio de Dr. Ricardo. Gradualmente, outros advogados do escritório também começaram a participar. Conceição acompanhava o crescimento da filha com orgulho indescritível. Marina, disse ela em uma das visitas ao escritório, ver você ajudando as pessoas assim, é tudo que sempre sonhei. Mãe, lembra quando eu era pequena e dizia que ia ser advogada para ajudar gente como nós? Lembro. Você tinha 8 anos e acabará de ver um filme sobre uma advogada. Disse que um dia ia defender os pobres. Doutor Ricardo, que ouvia a conversa, se aproximou. Dona Conceição, sua filha está cumprindo exatamente esse sonho. Nos últimos 6 meses, ela já ajudou mais de 50 famílias. O programa começou a chamar a atenção. Um jornal local fez uma matéria sobre a advogada da comunidade, contando a história de Marina e destacando seu trabalho social. Jovem advogada transforma escritório em centro de assistência gratuita, dizia a manchete. Quando Marina leu a matéria, não pôde conter as lágrimas. Havia uma foto sua atendendo uma senhora idosa, com a legenda: Marina Silva Monteiro, 25 anos, dedica parte de seu tempo a atender gratuitamente famílias de baixa renda. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. O reconhecimento inesperado. 3 meses após a matéria no jornal, Marina recebeu uma ligação que mudaria sua vida mais uma vez. Doutora Marina Silva Monteiro, perguntou uma voz oficial. Sim, sou eu. Aqui é da Ordem dos Advogados do Brasil, seção estadual. A senhora foi indicada para receber o Prêmio Jovem Advogado do Ano, pela excelência profissional e trabalho social desenvolvido. Marina quase derrubou o telefone. Como assim? Quem me indicou? Foram várias indicações, na verdade. Clientes, colegas de profissão e, curiosamente, também o juiz Dr. Ricardo Monteiro, que escreveu uma carta de recomendação extremamente elogiosa. Marina ficou emocionada. Dr. Ricardo havia escrito uma carta de recomendação sem nem mesmo contar para ela. A cerimônia será no próximo mês. A senhora comparecerá? Sim, claro. Muito obrigada. Quando desligou o telefone, Marina correu até a sala de Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, preciso agradecer. Pelo quê? Perguntou ele, fingindo não saber. Pela carta de recomendação para o prêmio da OAB. Ele sorriu. Ah, isso. Doutora Marina, eu apenas escrevi a verdade. Você merece esse reconhecimento e muito mais. Mas por que não me contou? Porque queria que fosse uma surpresa. Além disso, você conquistou esse prêmio pelo seu próprio mérito. Eu apenas documentei o que todos já sabíamos. Marina se emocionou. Doutor Ricardo, quando nos conhecemos naquela audiência, jamais imaginei que chegaríamos até aqui. Sabe, doutora Marina, aquele dia foi o melhor erro que cometi na vida. Se não fosse minha arrogância inicial, talvez nunca tivesse descoberto a profissional excepcional que você é. E eu nunca teria aprendido que até as pessoas mais difíceis podem mudar quando encontram a motivação certa.
Doutor Ricardo ficou pensativo. Sua mãe tem uma frase que sempre me marca: educação e caráter são as únicas heranças que realmente importam. Você é a prova viva disso. Falando na minha mãe, disse Marina, ela precisa saber sobre o prêmio. Na verdade, disse Dr. Ricardo com um sorriso maroto, ela já sabe. Fui eu que contei. Como ela reagiu? Chorou de alegria por 10 minutos, depois passou o resto do dia contando para todo mundo no tribunal. Acho que não sobrou ninguém que não saiba que a filha da Conceição ganhou o prêmio de jovem advogada do ano. Marina riu. Típico dela. Doutora. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que mudou em sua vida depois de tudo isso? Marina pensou por um momento. Sabe, Dr. Ricardo, eu sempre soube que queria ajudar as pessoas. Mas descobri que o sucesso verdadeiro não é apenas vencer casos ou ganhar dinheiro. É transformar vidas, incluindo a nossa própria. A cerimônia de premiação. A noite da cerimônia chegou rapidamente. Marina estava nervosa, mas também extremamente feliz. Ela havia comprado um vestido novo, o primeiro vestido de grife de sua vida. Mas o que mais a emocionava era saber que sua mãe estaria lá para vê-la receber o prêmio. Conceição estava radiante, vestindo seu melhor vestido e com um sorriso que iluminava todo o salão. Minha filha, sussurrou ela quando se encontraram na entrada, nunca imaginei que veria você recebendo um prêmio assim. Mãe, nada disso seria possível sem a senhora. Este prêmio é nosso. Dr. Ricardo chegou acompanhado de sua esposa, Dona Helena, que havia feito questão de conhecer a jovem advogada sobre quem o marido tanto falava. Marina, disse Dona Helena com carinho, Ricardo me conta sobre seu trabalho todos os dias. Estou muito feliz em conhecê-la pessoalmente. O prazer é meu, Dona Helena. Sabe, continuou ela, meu marido mudou muito depois de conhecê-la. Voltou a ter aquela paixão pela justiça que tinha quando éramos jovens. A cerimônia começou com a apresentação dos indicados. Quando chegou a vez de Marina, o apresentador leu sua biografia. Marina Silva Monteiro, 25 anos, formada pela Faculdade de Direito São Judas Tadeu, onde estudou no período noturno enquanto trabalhava durante o dia. Em menos de um ano de profissão, já atendeu gratuitamente mais de 80 famílias carentes, desenvolveu um programa de assistência jurídica comunitária e demonstrou excelência técnica em todos os casos que assumiu. O salão aplaudiu calorosamente. Conceição estava com lágrimas nos olhos. O caso que chamou a atenção da comissão julgadora, continuou o apresentador, foi sua primeira audiência como advogada, onde demonstrou preparo técnico excepcional e dignidade profissional exemplar, transformando uma situação adversa em oportunidade de crescimento para todos os envolvidos. Marina olhou para Dr. Ricardo, que lhe deu um sorriso encorajador. A carta de recomendação mais impactante veio do juiz Dr. Ricardo Monteiro, que escreveu: em 20 anos de carreira, raramente vi uma combinação tão perfeita de competência técnica, caráter íntegro e propósito social. Doutora, Marina não é apenas uma advogada excepcional. Ela é um exemplo de como a advocacia pode transformar vidas e sociedades. O salão explodiu em aplausos. Marina estava emocionada demais para conter as lágrimas. Quando seu nome foi anunciado como vencedora, ela se levantou sob aplausos calorosos de toda a plateia. O discurso de vitória. Marina subiu ao palco com as pernas tremendo, mas o coração cheio de gratidão. Ao olhar para a plateia, viu sua mãe chorando de emoção, Dr. Ricardo e Dona Helena sorrindo orgulhosos, e até mesmo João Mendes, que havia conseguido um convite e estava lá com sua família. Boa noite a todos, começou ela, sua voz inicialmente tímida, mas ganhando força. Quando entrei na faculdade de Direito há 6 anos, trabalhando de dia e estudando à noite, jamais imaginei que estaria aqui recebendo este prêmio. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para sua mãe. Quero dedicar este prêmio, em primeiro lugar, à minha mãe, Conceição Silva. Uma mulher que trabalhou incansavelmente para que eu pudesse ter uma educação. Que guardava cada nota minha como se fosse um tesouro.
que acreditou em mim mesmo quando eu mesma duvidava. A plateia aplaudiu calorosamente. Conceição estava claramente emocionada. Mãe, continuou Marina, a senhora sempre me disse que educação era a única herança real que poderia me dar. Hoje eu entendo que a senhora me deu muito mais do que isso. Me deu valores, caráter e o exemplo de que com trabalho honesto e dedicação, podemos alcançar qualquer objetivo. Ela respirou fundo antes de continuar. Também quero agradecer a alguém que me ensinou uma das lições mais valiosas da minha carreira. Que todos nós podemos errar, mas o que define nosso caráter é como reagimos aos nossos erros. Marina olhou diretamente para Dr. Ricardo. Dr. Ricardo Monteiro, obrigada por me ensinar que a humildade é a maior virtude de qualquer profissional. Por me mostrar que reconhecer erros é sinal de grandeza, não de fraqueza. E por me dar a oportunidade de crescer profissionalmente num ambiente que valoriza tanto a excelência técnica quanto o compromisso social. Dr. Ricardo estava visivelmente emocionado. Mas principalmente, continuou Marina, quero agradecer a todos os clientes que confiaram em mim. Especialmente ao Sr. João Mendes, que está aqui conosco hoje. Vocês me ensinaram que ser advogada não é apenas conhecer leis, é entender pessoas, suas dores, suas esperanças. Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos finais. Este prêmio não é apenas meu. É de toda mãe trabalhadora que acredita no poder da educação. É de todo jovem que estuda à noite depois de trabalhar o dia inteiro. É de todo profissional que escolhe usar suas habilidades para ajudar quem mais precisa. A emoção na voz de Marina era contagiante. Muitas pessoas na plateia estavam com lágrimas nos olhos. Termino com uma frase que aprendi com minha mãe: conhecimento sem propósito é privilégio desperdiçado. Que todos nós possamos usar nosso conhecimento para construir uma sociedade mais justa e humana. O impacto duradouro. O discurso de Marina repercutiu muito além da cerimônia. Vários sites jurídicos republicaram suas palavras, e ela começou a receber convites para palestras em faculdades de direito. Mas o impacto mais significativo foi pessoal. Dr. Ricardo, inspirado pelo exemplo de Marina, decidiu expandir o programa de assistência jurídica gratuita, transformando-o em uma organização sem fins lucrativos. Doutora Marina, disse ele algumas semanas após a cerimônia, gostaria de propor algo. Que tal criarmos uma ONG de assistência jurídica? Você seria a coordenadora geral. Uma ONG? Mas isso significaria deixar o escritório. Não necessariamente. Você poderia manter algumas horas aqui e dedicar o resto do tempo à ONG. E eu garantiria que sua remuneração fosse equivalente ao que ganha aqui. Marina ficou pensativa. Dr. Ricardo, posso perguntar o que o motivou a fazer essa proposta? Você me fez lembrar por que me tornei advogado. Quando era jovem como você, também sonhava em mudar o mundo através do direito. Em algum momento, me perdi no caminho. Agora quero retomar esse propósito. E sua família? Dona Helena concorda. Dr. Ricardo sorriu. Foi ela quem me sugeriu a ideia. Helena sempre me disse que eu era mais feliz quando ajudava pessoas. Após conhecer você, ela percebeu que eu havia reencontrado essa paixão. Marina conversou com sua mãe sobre a proposta naquela noite. Filha, disse Conceição, qual é seu coração dizendo? Que é exatamente o que sempre quis fazer. Mas tenho medo de não dar certo. Marina, lembra quando você era criança e me disse que ia ser advogada para ajudar os pobres? Eu respondi que esse era seu sonho, ia dar certo. Continuo acreditando nisso. No dia seguinte, Marina deu sua resposta. Dr. Ricardo, aceito. Vamos criar a ONG. Nos meses seguintes, eles trabalharam incansavelmente na estruturação da organização. Batizaram-na de Instituto Conceição Silva de Assistência Jurídica, em homenagem à mãe de Marina. Mãe, disse Marina quando contou sobre o nome escolhido, agora a senhora também tem seu nome na história. Conceição chorou de emoção. Minha filha, nunca imaginei que meu nome estaria numa placa de advogados. A ONG cresceu rapidamente.
Outros advogados se juntaram ao projeto, inspirados pela história de Marina e Dr. Ricardo. Em um ano, já atendiam mais de 500 famílias por mês. João Mendes se tornou uma espécie de embaixador informal da ONG, indicando pessoas da comunidade que precisavam de ajuda jurídica. O círculo completo. 2 anos após aquela primeira audiência traumática, Marina estava novamente no mesmo tribunal. Mas agora as circunstâncias eram completamente diferentes. Ela havia sido convidada para dar uma palestra para estudantes de direito sobre ética e responsabilidade social na advocacia. A palestra seria realizada na mesma sala onde tudo começou. Dr. Ricardo estava na plateia, não mais como juiz, havia se aposentado para se dedicar integralmente à ONG, mas como colega e mentor. Estudantes, começou Marina, há 2 anos, entrei nesta mesma sala como uma jovem advogada inexperiente e nervosa. Saí daqui com uma lição que mudou minha vida, que o verdadeiro sucesso profissional não se mede apenas por vitórias ou dinheiro, mas pelo impacto positivo que conseguimos gerar na vida das pessoas. Ela contou a história completa. A humilhação inicial, a descoberta da identidade, o pedido de desculpas, a transformação mútua. O que aprendemos, Dr. Ricardo e eu, é que todos nós somos seres humanos imperfeitos. O que nos define não são nossos erros, mas nossa capacidade de reconhecê-los, aprender com eles e transformá-los em oportunidades de crescimento. Um estudante levantou a mão. Doutora Marina, como a senhora mantém a humildade mesmo depois de todo o sucesso? Marina sorriu. Lembro-me diariamente de onde vim e por que escolhi o direito. E tenho uma mãe que me mantém com os pés no chão, disse ela, apontando para Conceição, que estava no fundo da sala sorrindo orgulhosa. Além disso, continuou, trabalho todos os dias com pessoas que me lembram que conhecimento jurídico só tem valor quando é usado para servir à justiça e à humanidade. Outro estudante perguntou: qual conselho a senhora daria para quem está começando na advocacia? 3 coisas, respondeu Marina. Primeiro, nunca subestimem ninguém pela aparência ou origem. Segundo, mantenham sempre o propósito de servir à justiça, não apenas ao sucesso pessoal. Terceiro, lembrem-se de que cada cliente que confiar em vocês está depositando suas esperanças em suas mãos. Honrem essa confiança. Dr. Ricardo pediu para falar. Estudantes, posso acrescentar algo? Ele se levantou. A doutora Marina me ensinou que a advocacia é uma profissão de transformação. Não apenas transformamos a vida de nossos clientes, permitimos que eles transformem a nossa também. Se vocês se permitirem aprender com cada pessoa que atenderem, serão não apenas advogados melhores, mas seres humanos melhores. O legado cresce. A palestra de Marina se tornou viral nas redes sociais jurídicas. Estudantes de direito de todo o país compartilhavam suas palavras, e a história da advocacia transformadora inspirava uma nova geração de profissionais. O Instituto Conceição Silva crescia constantemente. Já tinha filiais em 3 cidades e uma equipe de 15 advogados voluntários. Mais importante que os números, porém, eram as histórias de transformação. Uma dessas histórias chegou até Marina através de uma carta emocionante. Doutora Marina, meu nome é Ana Paula. Há 6 meses, procurei o instituto porque estava sendo demitida injustamente e não tinha dinheiro para contratar um advogado. A doutora Fernanda, da equipe de vocês, não apenas ganhou meu caso, mas me ajudou a entender meus direitos trabalhistas. Com a indenização que recebi, consegui abrir uma pequena padaria. Hoje emprego 3 pessoas da minha comunidade. Queria agradecer não apenas pela ajuda jurídica, mas por me ensinarem que posso ser protagonista da minha própria história. Marina mostrou a carta para Dr. Ricardo. Veja só, disse ela, Ana Paula não apenas foi ajudada. Agora ela está ajudando outras pessoas empregando-as. É isso que eu chamo de círculo virtuoso, respondeu ele. Uma boa ação gera outras boas ações. Conceição, agora aos 52 anos, havia sido promovida a supervisora de limpeza do tribunal. Mas o que mais a orgulhava não era sua própria promoção, mas ver o impacto do trabalho da filha. Marina,
disse ela em uma de suas visitas ao instituto. Lembra quando você era pequena e eu te levava para limpar escritórios nas férias escolares? Lembro, mãe. Eu ficava impressionada com todos aqueles livros de direito. Você sempre dizia que um dia ia ter uma biblioteca assim para ajudar as pessoas. Olha só onde chegamos. Elas estavam na biblioteca do instituto, com centenas de livros jurídicos e várias mesas onde os advogados voluntários estudavam casos e atendiam clientes. Mãe, sabe o que mais me emociona? O quê? Ver advogados experientes, que já têm sucesso financeiro, dedicando seu tempo livre para atender pessoas carentes. Dr. Ricardo criou uma corrente de generosidade. Naquele momento, Dr. Ricardo entrou na biblioteca carregando uma pilha de processos. Falando no diabo, brincou Marina. O que vocês estavam conversando? Perguntou ele. Sobre como o Senhor inspirou outros advogados a fazerem trabalho voluntário. Dr. Ricardo sorriu. Na verdade, foi você quem inspirou a todos nós, doutora. Marina. Você nos mostrou que sucesso verdadeiro é quando nosso trabalho multiplica o bem no mundo. A transformação completa. 3 anos depois da audiência que mudou suas vidas, Marina e Dr. Ricardo foram convidados para uma entrevista em um programa de televisão sobre transformação pessoal e impacto social. Doutora Marina, perguntou a apresentadora, como vocês avaliam o resultado dessa parceria improvável que começou com um conflito? Sabe, respondeu Marina, eu aprendi que às vezes os melhores ensinamentos vêm das situações mais difíceis. Aquela humilhação inicial poderia ter me destruído ou me feito desistir da advocacia. Em vez disso, se tornou o catalisador da maior transformação da minha vida. E o senhor, Dr. Ricardo, como avalia essa mudança? Dr. Ricardo sorriu. Eu estava me tornando uma caricatura de mim mesmo. Arrogante, insensível, focado apenas em manter minha posição de poder. Marina me lembrou de quem eu realmente era por baixo de toda aquela arrogância. Vocês acreditam que as pessoas podem mudar verdadeiramente? Acreditamos, responderam quase em uníssono. Marina continuou, mas mudança real exige 3 coisas. Reconhecer nossos erros, ter coragem de ser vulnerável e, mais importante, transformar esse reconhecimento em ações concretas. Dr. Ricardo abriu mão de uma carreira prestigiosa para criar uma ONG, acrescentou ela. Isso é muito mais do que palavras bonitas. A entrevistadora perguntou: qual mensagem vocês gostariam de deixar para quem está assistindo? Dr. Ricardo respondeu: que nunca é tarde para mudar. Que nunca devemos julgar uma pessoa pela aparência ou origem. E que o verdadeiro sucesso vem quando usamos nossos talentos para servir aos outros. Marina complementou: e que cada um de nós tem o poder de transformar vidas, começando pela nossa própria. Minha mãe sempre dizia que educação transforma pessoas, mas pessoas transformadas transformam o mundo. Após a entrevista, eles receberam centenas de mensagens de pessoas inspiradas pela história. Advogados oferecendo trabalho voluntário, estudantes de direito motivados a seguir o mesmo caminho, e até mesmo juízes reconhecendo a necessidade de refletir sobre seus próprios comportamentos. Mas a mensagem que mais tocou Marina veio de uma estudante de direito. Doutora Marina, sou filha de uma empregada doméstica e estudo à noite trabalhando de dia, igual a senhora fez. Sua história me deu forças para continuar quando pensei em desistir. Obrigada por me mostrar que é possível. Viu? Disse Conceição quando Marina lhe mostrou a mensagem. Sua história está inspirando outras meninas como você. Mãe, isso é o que mais me emociona. Saber que nossa luta pode facilitar o caminho de outras pessoas. Dr. Ricardo, que ouvia a conversa, acrescentou: Dona Conceição, a senhora criou não apenas uma advogada excepcional, mas uma verdadeira agente de transformação social. Naquele momento, João Mendes chegou ao instituto trazendo uma família que precisava de ajuda jurídica. Doutora Marina, disse ele, está é a família Santos. Eles estão com problemas trabalhistas e eu falei que aqui eles iam ser bem tratados. Marina saudou a família com carinho.
Sejam bem-vindos. Vamos resolver isso juntos. Enquanto conduzia a família para a sala de atendimento, Marina refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. De uma jovem advogada humilhada em sua primeira audiência a uma das profissionais mais respeitadas do Estado, fundadora de uma ONG que já havia ajudado milhares de famílias. Mas o mais importante não eram os prêmios ou reconhecimentos. Era saber que sua vida tinha propósito, que cada dia de trabalho fazia diferença na vida de pessoas reais. O final perfeito. 5 anos depois daquela audiência transformadora, Marina estava novamente no mesmo tribunal. Desta vez, para uma ocasião muito especial. Ela havia sido convidada para ministrar o juramento dos novos advogados da região. A cerimônia estava sendo realizada na mesma sala onde tudo começou. Na plateia, estavam sua mãe Conceição, agora aposentada mas orgulhosa como sempre, Dr. Ricardo, que se tornará um dos maiores defensores dos direitos humanos do Estado, João Mendes, cuja pequena oficina havia prosperado, e dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho do Instituto Conceição Silva. Caros colegas que hoje ingressam na advocacia, começou Marina, sua voz ecoando pela sala repleta. Vocês estão assumindo muito mais do que uma profissão. Estão assumindo um compromisso com a justiça, com a verdade e, principalmente, com a dignidade humana. Ela olhou ao redor da sala, lembrando-se daquele dia terrível e maravilhoso que mudou sua vida. Há 5 anos, nesta mesma sala, eu aprendi a lição mais importante da minha carreira: que o direito não é sobre ganhar ou perder. É sobre humanidade. É sobre olhar para cada pessoa que busca nossa ajuda e ver não apenas um caso, mas uma história, um sonho, uma esperança. Na plateia, Dr. Ricardo estava visivelmente emocionado. Vocês irão enfrentar desafios, preconceitos, momentos de dúvida, continuou Marina. Haverá pessoas que os julgarão pela idade, pela aparência, pela origem. Mas lembrem-se, sua competência não se mede pelo sobrenome que carregam ou pela universidade onde estudaram. Se mede pela dedicação aos estudos, pela ética no trabalho e pelo amor à justiça. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de sua mãe. Quero deixar 3 conselhos que aprendi ao longo desta jornada. Primeiro, nunca tenham medo de defender o que é certo, mesmo quando for difícil. Segundo, lembrem-se sempre de que atrás de cada processo há uma pessoa com medos, esperanças e sonhos. E terceiro, usem seus conhecimentos não apenas para construir suas carreiras, mas para construir um mundo mais justo. Os aplausos encheram a sala. Quando Marina desceu para abraçar os novos advogados, uma jovem se aproximou dela com lágrimas nos olhos. Doutora Marina, sou Maria, filha de uma faxineira. Estudei à noite trabalhando de dia. Sua história me inspirou a não desistir. Muito obrigada. Marina a abraçou com carinho. Maria, o mundo precisa de advogados como você. Siga seu coração e lembre-se, sua origem não determina seu destino. Após a cerimônia, no estacionamento do tribunal, Marina, Dr. Ricardo, Conceição e João caminhavam juntos em direção aos carros. Sabe, disse Dr. Ricardo, às vezes penso como seria nossa vida se aquele dia tivesse sido diferente. Eu também penso nisso, respondeu Marina. Mas acredito que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Conceição sorriu. Minha filha, lembra do que eu sempre dizia. Deus escreve certo por linhas tortas. João riu. Dona Conceição, se não fosse aquela audiência torta, eu teria perdido minha casa, a doutora. Marina talvez não tivesse descoberto sua verdadeira vocação, e centenas de famílias não teriam recebido ajuda. Dr. Ricardo assentiu. Às vezes nossos maiores erros se transformam nos nossos maiores acertos. Enquanto se despediam, Marina olhou mais uma vez para o prédio do tribunal. 5 anos antes, havia saído dali humilhada e em lágrimas. Hoje, saía como uma das advogadas mais respeitadas e admiradas do Estado, não pelos casos que ganhará ou pelo dinheiro que ganhava, mas pelo bem que fazia no mundo. Mãe, disse ela para Conceição, obrigada por nunca ter desistido de mim.
Filha, respondeu Conceição com lágrimas de orgulho, eu que agradeço por você ter se tornado a mulher que sempre sonhei que fosse. E assim, naquela tarde dourada, os 4 amigos se separaram, cada um carregando em seu coração a certeza de que haviam vivido uma das mais belas lições sobre transformação, perdão e propósito que a vida pode ensinar. A história da jovem advogada que transformou a arrogância em humildade, o preconceito em respeito e o conflito em parceria, continuaria sendo contada por muitos anos nos corredores daquele tribunal, inspirando novas gerações de profissionais do direito a lembrar que, acima de tudo, somos humanos servindo a outros humanos. E Conceição Silva, a simples faxineira que criou uma advogada extraordinária, teve seu nome eternizado não apenas na placa do Instituto, mas no coração de todos aqueles cujas vidas foram tocadas pelo amor, dedicação e sabedoria que ela soube transmitir à sua filha. Esta é a história de como um momento de humilhação se transformou na maior oportunidade de crescimento para 2 pessoas que descobriram que, independentemente de nossas diferenças, todos temos a capacidade de mudar, aprender e fazer do mundo um lugar melhor. Se você gostou desta história de superação e justiça, deixe seu comentário contando qual foi sua parte favorita e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.